Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Estamos na lição do quarto trimestre. Estamos chegando aí na lição de número 10, terminando aí já a nossa lição, não é? Lição de número 10, que tem como título a restauração nacional e espiritual de Israel. E esse texto, o texto bíblico em classe, está em Ezequiel capítulo 37, nos seus versículos de número 1 ao versículo de número 14. Nós vamos aprender um pouco sobre tudo quanto o Senhor está falando aqui, ou seja, Ele está falando da restauração do povo, porque Ele sai dizendo: veio a minha palavra do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Na visão, Ele via aqueles vales de ossos secos. Nós vamos trazer aqui algumas elucidações sobre essas questões, tá certo? Muito bem, nós vamos, por certo, aprender bastante com essa lição. O comentarista foi muito feliz, não é? Não me canso de dizer, em detrimento da coesão que tem aqui do texto, da coerência, né, textual, que o pastor Ezequias Soares, quem nós conhecemos pessoalmente, nosso companheiro aqui de labuta e um dos maiores teólogos vivos que temos hoje no país, não é? Disso não temos dúvida, podemos observar a coerência pela qual ele trabalha. Mas, como professor de escola dominical, superintendente, pastor de igreja, né, a gente vem estudando, cuidando de escola dominical, estudando, enfim, e aprendemos bastante sobre essa temática. Nós vamos observar que nós temos 3 estágios aqui desse reavivamento de Israel. O que é reavivamento? Se você observar, vários pregadores em algumas mensagens que eles fazem questão até de pôr na internet, é muita falta de exegese, muita falta de coerência, né? E mistifica o texto, tira do contexto, é um negócio sério. Mas esse texto, ele fala exclusivamente da restauração de Israel, tanto como nação, como também restaurando o culto a Deus, restaurando a religião judaica também. Então, esses 3 primeiros estágios do reavivamento, o profeta viu, ele viu, né? Eu fiz aqui algumas anotações, que meu rascunho, não é? Ele viu. Então, no capítulo 3, falando em ver, eu quero relembrar aqui algumas profecias, algumas visões, aliás, do profeta Ezequiel, tá? Ezequiel teve uma visão sobre Deus. No capítulo 1, versículo de 1 a 28, ele fala sobre essa tratativa. No capítulo 8, verso de 1 a 18, ele fala sobre as abominações do templo. No capítulo 9, versículo de 1 a 11, ele tem uma visão sobre as pessoas mortas em Jerusalém. No capítulo 10, versículo de 1 a 22, Ezequiel tem uma visão do templo e os querubins. No capítulo 11, versículo de 1 a 12, ele tem a visão dos 25 líderes ímpios, certo? No capítulo 37, versículo 1 a 14, ele tem a visão do Vale dos Ossos Secos, que é onde nós vamos nos ater aqui, certo? Primeiro, o novo despertar do povo de Deus e a ressurreição dos mortos, capítulo 37, verso de 1 a 14, né? Depois nós temos o reencontro dos membros anteriores hostis da comunidade, cujas tendências afetam o todo. Ezequiel capítulo 37, versículo número 15 a 28. A lição não trata disso, só vai até o versículo 14, mas nós estudamos todo o bojo escriturístico de Ezequiel 37, não é? A exegese e todos os comentários que fizemos uso, né?
Terceiro, esses três estágios. Primeiro estágio, o novo despertar do povo, a ressurreição dos mortos. Segundo estágio, é o reencontro dos membros anteriores hostis da comunidade cujas contendas a afetaram o todo. Terceiro estágio, a comunidade assim restaurada é forte o suficiente para suportar o ataque de Gog. Ezequiel 38, versículo de 1 a 39, certo? Então, podemos observar isso. Note que nós tivemos a lição primeiro, do capítulo 28 ao capítulo 27. Nós vamos ver o vale. Provavelmente o vale é aquele pelo Sheba, não é? Provavelmente é aquele pelo Sheba aí, que é o vale, representa a Mesopotâmia. Tâmia quer dizer rio. Mesopotâmia quer dizer rio. Meso quer dizer metade, meio, né? A cena de uma permanência de Israel em seu estado de morte nacional, né? No capítulo 1, capítulo 2, diz assim: me fez passar pelo vale ao redor deles, ou seja, eis que havia muitos sobre a face do vale, e esses que estavam sequíssimos, os ossos, né, estavam sequíssimos. Seco aqui fala sobre uma atmosfera, uma expansão, né, da fraqueza, da morte espiritual do povo judeu, né? E aí ele perguntou-me: filho do homem, por acaso viverão esses ossos? Eu respondi: Senhor, tu o sabes. Vale a pena salientar aqui, Ezequiel ele aponta a Deus como todo-poderoso. Essa frase tu sabes, ele não contestou, ele disse tu sabe, ou seja, tu és poderoso, tu tens o saber, tu és onipresente, onipotente, tu conheces tudo, não é? E o Espírito que eu aponto aqui é o mesmo que fôlego, né, que foi enviado por Deus aí ao povo, e esse Espírito ele traz renovação, regeneração e renascimento. Então o sopro que houve naqueles ossos trouxe a essa nação, era tipificada a essa restauração daquele povo. Quando ele diz Senhor, tu sabes. Dentro dessa proposta bíblica, nós vamos observar que quando ele diz assim, tu sabe, aplica-se que humanamente falando não se poderia, mas a fé deixa aí a questão de possibilidade de descansar em Deus, né? Para quem nada é impossível, capítulo 32, versículo 39 de Deuteronômio. Uma imagem de fé, né, que aponta aí a confiança absoluta no Deus que ele acreditava e que estava usando a ele, né, naqueles dias. Apesar de todas as aparências contra ele, contra aquela situação, Deus estava dizendo que estava firme ali, que era com ele, né? Então disse-me, profetiza sobre esses ossos. E ele disse, os ossos secos, ouve a palavra do Senhor, profetiza, proclame, fale, celebre, diga a palavra, fale da palavra, proclame a palavra. Essa era a proposta de Deus, ok? Então podemos observar que temos muita coisa aqui interessante para o nosso aprendizado, obviamente, né? Na lição de número 10, do quarto trimestre, no título geral da lição nós estamos aprendendo sobre a justiça divina, e a lição de número 10 fala a restauração nacional e espiritual de Israel, ok? Então, quando vamos trabalhar essa tratativa, podemos observar o quão importante né, estar obedecendo, crendo, dentro da visão de Deus propriamente dita, né? Então, nós vamos observar que toda a visão que Deus deu, que é a visão dos vales dos secos, é uma das visões mais conhecidas do livro de Ezequiel, né? Essa, conforme eu já trouxe aqui, deixa eu ver, 6 visões aqui, 6 observações que eu fiz aqui, né, sobre essas visões, né? Então, a lição, nós vamos observar que a chamada à restauração do presente contexto é o renascimento de Israel, né, as terras de seus antepassados no Oriente Médio, envolvendo a restauração completa, nacional e espiritual. A visão de Ezequiel teve
do Vale dos Ossos Secos descreve numa linguagem metafórica, né? Como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Nós já sabemos sobre Oswaldo Aranha. Posteriormente farei um outro vídeo no canal Rascunho Teológico, tá? Para tratar dessa historicidade. Mas em 1948 Israel tornou-se nação e o voto de Minerva foi do brasileiro Oswaldo Aranha. Esta profecia é uma continuação da promessa do retorno dos judeus, né, para a terra dos seus antepassados. Em Eretz, por exemplo, Israel, no capítulo 36, você vai ver. É visto por muitos como mais ou menos como mais importantes do livro de Ezequiel, essa profecia. Um comentarista, Steve Tuel, ele diz assim: a visão do Vale de Ossos Secos é indiscutivelmente a passagem mais famosa e fluente desse livro. Daniel Bloch, no seu comentário também, com possível exceção da visão inicial, nenhuma profecia de Ezequiel é tão bem conhecida como do capítulo 37, versículo de 1 a 14. John Harris, ele declara assim: esta dramática e bem conhecida passagem é a descrição com experiência exática, né? Estática, aliás, no cenário que ocorre a visão inaugural. Então, a patrística, principalmente, os pais gregos, os pais da igreja usavam a passagem como base da doutrina na ressurreição dos mortos, né? Essa passagem se reveste de uma importância muito grande, em especial para os judeus. Foi encontrada nesse extrato aí de profecia em Massada, ok? Podemos observar aqui, ainda coloquei aqui, ó, Ezequiel no capítulo 37, ele apresenta um método e os meios dos quais Deus irá reconstruir, restaurar, fazer renascer a nação e as terras de Israel, certo? Na visão, ela ilustra a bênção e a segurança prometida lá na nova aliança, né? No capítulo 37, verso de 1 a 6. O Senhor apresenta a visão no capítulo 7, capítulo 37, versículo 7 e 10. O Senhor apresenta a visão ao profeta. No versículo 11 a 14, Deus interpreta a visão. Deus dá a interpretação, certo? Quando no capítulo 37, verso 6, diz: vivereis, viver aqui não é no sentido de ressurreição de morte física, não. Está falando dentro do contexto geopolítico, né? No contexto espiritual também, né? E assim sucessivamente. Então podemos ver, o primeiro tópico da lição, o comentarista coloca assim: sobre o significado dos vales de ossos secos. O profeta não diz com exatidão que Deus levou ao vale, mas a expressão "o Senhor me levou em espírito" se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, né? Por meio, então não se tem, não é que Deus pegou, ele viu assim palpável, não. Ele teve a visão, né? O Senhor me levou em espírito, ponto, né? E muitos pensam que ele viu lá no vale mesmo, ele foi lá, pisou, tirou por cima dos ossos e etc. Isso não é procedente dentro da Bíblia. Diz que foi em espírito. E se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes, né? Ezequiel 1, versículo 1, Ezequiel 8, 3, Ezequiel 11, 24, né? Tudo isso está dentro desse contexto. E foi conduzido em visão, colocado no meio de um vale cheio de ossos secos. Conduzido em visão. Ponto. Então, para os menos informados, fica essa informação, está no texto. Está no texto. Não é questionamento com respeito ao texto. O texto está dizendo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos oráculos de dispersão entre as nações, seguindo pela restauração espiritual. Qual o significado dos versículos 1 a 14? Essa explicação, conforme eu já disse aqui, de 1 a 14,
Deus dá a interpretação da visão, né? Deus explica a Israel o significado da visão. A palavra profética esclarece: esses ossos são toda a casa de Israel. Ponto. Deus dá a tradução. Esses ossos está falando da casa de Israel, são todos eles, né? Então muitos dos dispersos haviam perdido a esperança de se sentirem totalmente destruídos, né? Os ossos secos, os nossos ossos secaram. Essa expressão significa ruína definitiva. E apareceu a nossa esperança. Estamos cortados. Então os discursos não dizem quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Veja o que diz o verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são todos da casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos secos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vós trarei a terra de Israel. Então Deus também reavivou e trouxe a promessa, né? No versículo de número 12. Né? Então as promessas de Deus, o mesmo que Deus que fez a ferida, Ele mesmo liga, como está escrito em Oséias 1:11, Oséias 6:1, aliás. O mesmo Deus, Ele nos advertiu, o povo ainda nos dias de Moisés, né? Da diáspora, em caso da desobediência, os mandamentos de Javé, por exemplo. E prometeu trazê-lo de volta. Jeremias 31:17, Ezequiel 11:17. Então, a dispersão de Israel entre as nações, ela é identificada como vale de ossos secos na visão de Ezequiel, né? Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguição entre as nações, na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a restauração espiritual, né? Roy Zucker, ele faz um comentário aqui e diz assim: em todo o Antigo Testamento, a junção do novo concerto com a terra renovada está mais bem explicada em Ezequiel 37, né? O profeta conta a visão que teve no Vale de Ossos Secos, os ossos de pessoas mortas há muito tempo, né? Então o Senhor lhe disse e que informasse a esses ossos que o Espírito de Deus entrará neles e reavivaria e daria a vida de volta e trazia o sopro de volta, né? Quando isso acontece, Ezequiel foi espontaneamente admirado. Em um instante os esqueletos se encheram de carnes e de tendões e um ser vivo, se tornaram um ser vivo. De fato, um exército se põe de pé. A interpretação é dada: esses ossos são são Israel, mortos em pecado no exílio, e reavivamento é o ato gracioso de Deus de reavivar e estabelecer o povo na terra prometida. Ezequiel capítulo 37, verso de número 15 ao verso 17. Isso quer dizer que Israel é escatológico, a nação reunida desde os confins da terra dos últimos tempos, versículo 21 do capítulo 37, certo? Qual é a visão, a diferença entre a Apocalipse dentro desse contexto, né? Então, nós vamos ver. No segundo tópico da lição, diz assim, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. A diáspora dos judeus e de Judá, por exemplo, nós vamos ver que no período do rei Joaquim, o rei de Judá e Babilônia, por exemplo, o cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. O mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, né? A maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram, né, por toda parte dos templos, nos templos do Novo Testamento. Havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos, visto no Império Romano. Então a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior, né? Então Israel renasce, como vamos ver aqui, né?
o comentarista ele diz assim, que os oráculos do capítulo 37, comentarista Ezequiel Soares, pode ser dividido em duas partes. Primeira é a visão do Vale de Osso Seco, uma promessa divina da restauração de Israel como nos tempos antigos, restauração nacional e espiritual, nos versículos de 1 a 14. A segunda parte do oráculo é a partir do versículo 15, que trata-se do mesmo assunto, mas com enfoque, é a reunificação do mesmo assunto, mas o enfoque principal é a reunificação dos reinos, Israel, Judá e Israel, as 10 tribos do norte, como nos dias de Davi e Salomão, mas por razão de espaço, não é? Nós vamos ver que esse primeiro tópico, a primeira parte aí, fala da visão de ossos secos, e se você for ver no versículo 15, nos aponta para a reunificação. Então tem a ressurreição, a restauração e também a reunificação, isso é importante. Então nós vamos ver que o conteúdo esse oráculo do Vale de Osso Seco é um oráculo dos dois paus, por exemplo. As duas sessões aí ilustram o tema da restauração de Israel. Historicamente, visam aí a volta dos exilados, do cativeiro babilônico. Profeticamente, visam aí a restauração do novo Israel no dia escatológico, quando o reino do Messias se realizará. O capítulo 37 ilustra a promessa do capítulo 36, a restauração da terra, a repovoação, uma agricultura superprodutiva, uma vida renovada com aquela que no jardim, como aquela do Jardim do Éden. Israel, no cativeiro, estava morto e espalhado aí como uma multidão de ossos secos por toda a terra. Então Deus se mostrou capaz de reajuntar todos os ossos secos para fazer um novo homem. Isso remete à nossa vida espiritual. A visão do Vale de Ossos Secos, o vale aqui, ou planície, né? Os ossos são os exilados, o vale são a planície e os ossos são os exilados, né? Os remanescentes sem esperança de ressuscitar para o recomeço do reino de Judá, ok? O texto nos informa que Deus, aponta que Deus é suficiente para efetuar as duas obras, quaisquer outras que for possível. Judá no cativeiro perdeu as esperanças, mas o decreto misericordioso de Ciro mudou a sua mente. Eles começaram a pensar que era considerável impossível, podia ser feito, podia ser possível, né? Rousseau e Norman Champlin aponta isso, né, nos seus comentários de interpretação do Antigo Testamento, versículo por versículo. Não temos mais esperança, ou seja, era isso que os exilados judeus estavam dizendo enquanto se consumiam os desgostos lá em Babilônia, no capítulo 37, verso 11. Né? E do ponto de vista humano, essa declaração era verdadeira. Contudo, se tivesse os ouvidos dos seus profetas, tiveram mantido as esperanças, não é? No Senhor, olhando para o futuro com grande expectativa. Então Jeremias lhe havia escrito que ficaria na Babilônia por 70 anos e que os planos de Deus para eles eram de paz e não de mal. Jeremias 29, verso 10, já havia uma promessa. Então, Ezequiel já havia dado as promessas de Deus, Ezequiel já havia lhe dado as promessas de Deus que reuniria o seu povo, e que levaria de volta para a sua terra, Ezequiel 11, 17, né? E então diz o provérbio latino, que vai dizer, onde há vida, há esperança, né? E assim sucessivamente, né? Onde há esperança, há vida. Então, nesse caso, vice-versa, né? Na Bíblia, no tópico de número 2, fala assim, renasce Israel. O retorno dos judeus se refere à profecia que diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, né? Das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que foi pronunciada por
pela maioria de 33 a 14 os votos recebidos. Então 33 a favor, 14 contra, né? Então a favor da partilha da Palestina, como as 10 abstenções, estava criada aí as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, que foi data publicada no primeiro diário oficial do país, né? O dia em que as tropas britânicas deixaram o país de Ben Gurion, e Ben Gurion, o primeiro chefe de Estado, como ministro de Israel, sumiu aí o país, né? Davi Ben Gurion, certo? E assim sucessivamente. A restauração nacional, primeiro, a restauração nacional é quando os ossos se ajuntam e formaram os nervos, as carnes e tal. Então estava aí, então recobriu os ossos. Então a restauração de Israel é uma só ida, depois das dores de parto, né? É um só dia. Em um só dia. Depois, essa profecia é geralmente interpretada como sofrimento dos judeus no período nazistas, que terminou com o renascimento de Israel e a fundação do Estado de Israel, que é o cumprimento da promessa de Ezequiel 36, 24, Ezequiel 37, 21 e Amós 9, versículo 14 e 15. Né? O terceiro tópico fala assim, sobre o milagre do século 20, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é um testemunho que continua sobre a face da terra. As potências estrangeiras, por exemplo, que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre em Jeremias 30, verso 11, né? E assim sucessivamente, mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Né? Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia nele espírito, diz o profeta. Né? E isso lhe faltava. Isso falta a Israel até hoje. É isso que falta a Israel hoje, nesses dias. Né? Então, o Estatuto de Jerusalém entre as nações, as potências estrangeiras, presenciaram o governo de Israel sobre, entre outras coisas, Israel é um Estado soberano, né? Desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, né? Depois de 18 séculos de diáspora, Israel volta a ser nação. E a restauração espiritual, quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias capítulo 12, verso 10 e Ezequiel 37, 23 a 28. Né? A palavra profética vislumbra aí a promessa do versículo 14, que faltava no momento de que Israel devemos amar o povo de Israel, orar pela paz de Jerusalém. Né? E observando todo esse conteúdo dentro desse contexto. O significado dos vales dos ossos secos, né? Fala o profeta, não diz como exatamente levou o vale. Na verdade, ele não estava no vale, ele teve a visão. O texto é muito claro que ele teve uma visão. Deus levou ele em espírito e depois ele confirma que foi em visão. Certo? Então, essa ideia de que ele estava lá fisicamente, essa ideia é totalmente descartada. Isso não procede. Ok? Quem tiver essa ideia não procede. O texto é objetivo, claro, que diz que foi em espírito, e na frente ele responde, me foge da memória, verso 6, diz que foi em visão, certo? O Espírito de Deus deu a ele uma visão e levou ele a ter essa visão, a ter esse vislumbre. Primeiro, ele se refere à maneira de como Deus lhe entregou os oráculos, ou seja, por meio de uma visão, como havia acontecido antes. Então isso já trouxe esse escopo aqui de informação, não é? Ele me levou em espírito, a mão de Deus agiu para dar ao profeta a visão do vale de ossos secos. Né? No dicionário vai dizer o artigo chamado mão, né, em Salmos 81, verso 14, sobre mão direita, em Salmo 20, o braço, em Salmo 77, a mão poderosa do Senhor levou Ezequiel para um certo vale. Né? Então, naturalmente, o vale de Ezequiel lá estivesse na mente do autor, que compôs aí esses textos e assim sucessivamente. Então podemos observar que dentro desse contexto todo a visão do vale de osso seco. Esses versos são produzidos de estilo narrativo, simplesmente de ser aí ele iniciando-se de forma abrupta, mas de forma verbal perfeita, né?
Então, podemos observar o tanto quanto Deus ama o seu povo, né? E assim sucessivamente. Então, Daniel Brock, no seu comentário da cultura cristã, né, nas suas páginas 345 e 347, ele faz aqui fala do significado. Deus explica a Israel o significado da visão, a palavra profeta esclarece: esses ossos são toda a casa de Israel, e muitos dos dispersos havia perdido a esperança, né? Então, traz aqui todo o bojo contextualizado dessas informações, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus que continue falando poderosamente aos nossos corações. Um abraço a todos, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.